Vamos começar a compartilhar com o pessoal essa história. Acho que antes de começar, queria que você contasse, Aline, um pouco da sua trajetória profissional e como que você chegou na coordenação da Alice. Conta um pouco pra gente. Oi, gente. Meu nome é Yaline, mas todo mundo me chama de Iá, o que agora com a inteligência artificial ficou bem confuso. Eu estou na Alice desde 2021. Consegui ver o e-commerce crescendo pós-pandemia, então se amadurecendo. A princípio agora eu estou na frente do e-commerce, porque a nossa gerente, a Mayara, está de licença maternidade, cuidando do Mateu. Então eu estou na frente do e-commerce e vim representar a Liz e ela aqui hoje. E sobre a Liz, é uma marca muito reconhecida como, né, com seus produtos, com seus tamanhos. Então vim falar aqui um pouquinho dela, vai ser um prazer para mim. Muito bom. Vamos lá. Agora, Mari, conta um pouco você, à frente da Troca E-Commerce, atuando na conta da Liz. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Boa tarde, pessoal. Tudo certo com vocês? Um pouquinho nervosa, mas muito feliz de estar aqui dividindo com vocês a respeito desse case tão especial. Sou a Mari ou Mariana, dos dois jeitos eu gosto de ser chamada. Eu já atuo na área de sucesso do cliente há um tempo e focada em pós-venda para e-commerce há 4 anos. Então, ao longo desse período, eu venho acompanhando contas que transformaram o pós-venda em um diferencial competitivo, que a gente sabe que trocas de devoluções é um momento muito sensível das jornadas, nem tanto glamouroso assim do e-commerce. E compartilhando sobre a nossa parceria com a Liz, é uma parceria sólida que já vem aí desde 2024. Então, ela veio com o intuito de estruturar o pós-venda da Liz, de modo que desse autonomia para os consumidores e para a gestão tivesse toda a automação do pós-venda, de modo que a operação não perdesse o controle, mas também que simplificasse os processos. Então, já tem um tempo que eu atuo nessa área, já temos um relacionamento bem sólido com a Liz. E hoje, muito feliz de estar aqui dividindo o case com vocês. Então, vamos lá. Iá, vamos começar a contar um pouco a nossa história aqui para o pessoal. A nossa parceria nasceu de a gente estruturar um atendimento para a Liz que pudesse realmente tirar todas as dúvidas do cliente na conversa, de rastreio de pedido, de troca, devolução. Claro, não dando uma resposta simples, vazia, ou direcionando o cliente para o site, ou até para o portal da própria Troca E-Commerce. A gente realmente quis fazer uma integração e garantir a melhor jornada para o cliente. Aí eu queria que você contasse, obviamente que nada nasceu assim, que nem eu estou falando, esse já é o resultado da nossa parceria. Conta um pouco para a gente, como que era o antes de você ter um atendimento enxuto, tendo que dar conta de tudo, e hoje você tem uma IA integrada no teu canal de troca e devolução, dando informações muito mais precisas para a consumidora. Então, acho que foi o que você falou mesmo. Antes, a gente basicamente nem dava conta, né? Então, o nosso saque, que continua muito enxuto, tinha que trabalhar com tudo, só respondendo status, só todo o operacional, e acabava todo esse cuidado e toda a atenção que a gente queria ter com as clientes, a gente acabava não conseguindo ter por realmente não ter braço. Então, toda essa integração ajudou a gente a ter mais tempo para dar atenção para as clientes que precisam de ajuda. Iá, tá pegando carona nesse mais tempo. Falando de resultado, quanto de tempo médio você ganhou, o tempo de redução de tempo de primeira resposta com esse novo processo que a gente tem? O tempo de resposta reduziu de 36% e a nossa taxa de satisfação aumentou 8,5%. E aí acho que até tempo de resposta, agora as pessoas compram muito à noite e de final de semana. Então isso também ajudou, porque é onde o nosso saque não atende. Mesmo assim, a gente consegue atender a cliente de alguma forma, mesmo à noite ou de final de semana. Então, isso também tem ajudado bastante. Acho que esse é um diferencial muito grande da IA, né? De você ter um canal que realmente é 24/7 em qualquer momento. E eu tenho ouvido muito isso também de alguns clientes da Omnichat, de que o pico de vendas é na madrugada. Então, é uma coisa que tem acontecido muito e a IA tem propiciado isso, né? Você não vai ter um funcionário fazendo esse atendimento às 3 da manhã. Então, acho que isso é muito legal. Muito bom. E outra coisa que, além dos impactos do número, essa parceria com a Troca E-Commerce, queria que você compartilhar com o pessoal. Como foi essa jornada? Omnichat, Troca E-Commerce, Liz, foi tranquilo a gente fazer essa operação? Porque todo mundo fica um pouco com curiosidade, né? Como que é esse processo?
Ele foi facilitado, ele foi tranquilo? Que você compartilhasse um pouco. Eu acho que foi muito tranquilo. A troca, como a Mari falou, entrou em 2024 realmente para ajudar a gente. E todo esse processo ajudou realmente com a VTEX também. Então, toda essa integração, ela realmente funciona. Então, a cliente consegue solicitar a troca, a VTEX já recebe, a Omni consegue acompanhar tudo isso e passar para a cliente quando precisa. Então, a Omni tem a informação se ela já solicitou uma troca ou se ela não solicitou, indica como solicitar. Então, essa integração funciona muito bem hoje em dia. Tá bom. Mari, queria que você falasse um pouco dessa parceria que a gente está. Como que você enxerga o cliente agora tendo a possibilidade de ter todas as informações de troca sem necessariamente ter que entrar no site de vocês, no portal? Ele tem tudo isso na conversa da cliente, no caso aqui da Liz. Bom, do lado da Trocommerce, o que a gente observa, né? Inclusive no nosso dia a dia, mesmo sendo a solução que fornece para os e-commerces. O consumidor está cada vez mais ansioso. Nós somos ansiosos, na verdade, né? Então, o que a gente percebe é que ele busca por respostas, ele quer resolver tudo num canal só, ele quer praticidade, ele não quer repetir informações. Então, a tendência é que quando ele não encontra essas respostas, quando ele não consegue ser atendido num canal único, ele vai acionar todos os canais possíveis. A gente até estava brincando agora há pouco que nas redes sociais da Trocommerce nós recebemos comentários dos consumidores das marcas reclamando de alguma coisa, não consigo ver o status da troca, como eu faço para solicitar, qual o status. E, é claro, a Trocommerce tem todo o tato para conduzir sem expor a marca. Mas o que a gente percebeu com essa nossa integração, com essa nossa parceria? De um lado, a Omni reduzindo essa ansiedade através da IA conversacional, onde ela consegue centralizar em um canal só essas respostas para o consumidor, e aí reduz a ansiedade, reduz a fricção também com a marca, porque o consumidor vai se sentir seguro de responder, de perguntar em um único canal. E do lado da Trocommerce também é uma parceria que faz muito sentido, porque é onde a Liz ela está gerindo todas as trocas e devoluções. Então não teria outro canal para buscar essas respostas que não fosse através da Trocommerce, né? Então, hoje o que a gente enxerga é que torna o pós-venda muito mais fluido para o consumidor. Para a Liz é muito bom, para o consumidor é muito bom, para a operação não ficar respondendo dúvidas repetitivas. Sim. E aí um detalhe importante, tá? Nenhum consumidor da Liz nunca reclama nas redes sociais da troca, tá, pessoal? Só para deixar isso claro. Mas já aconteceu em outras marcas. Então, mesmo nós somos a integração base para que vocês consigam consumir essas informações, nós percebemos e sentimos que é um ganho para o pós-venda, porque a Trocommerce realmente ela tem um foco em tornar o pós-venda muito mais fluido para todas as marcas, né? É isso. Iá, eu acompanho, né, o projeto de vocês. Hoje, quase 60% da demanda é resolvida pela IA, pela Liz. Isso fez com que o time humano ficasse muito mais disponível para outras atividades mais relevantes. Queria que você contasse um pouco o que o time passou a fazer que antes não dava conta, porque você tinha um saque pequeno, com um volume de demanda alto, sufocado, e agora está podendo fazer coisas diferentes. Queria que você contasse um pouco isso e uma curiosidade. Claro, né, a Liz é um tema de lingerie, um tema íntimo. Se tem alguma coisa que a IA não pode falar, se tem essa orientação. Porque quando a gente parametriza a IA para o cliente, você coloca coisas que, isso aqui você não fala, isso aqui você não aborda. Queria saber se tem isso no caso da Liz. A princípio, a gente não proibiu nada. Só que a Liz tem uma questão de tamanho, principalmente de sutiã, que a gente tem o tamanho de taça e de costas. Então, isso a IA ainda não entendeu muito bem, porque a gente considera isso como, a gente chama de consultoria fit sense. Então, realmente é uma consultoria, é quase uma análise do corpo da mulher. Então, realmente, a IA ainda não consegue ajudar com isso. Mas, como você falou, ela ajuda 58% dos nossos atendimentos. Ela já ajuda, ela já consegue resolver. E aí, sobra mais tempo para as meninas do saque fazerem realmente uma consultoria. Então, se a mulher precisa de uma ajuda, se ela tem dúvida de tamanho, qual é a dor dela, qual é o tipo de biótipo dela, o que ela está precisando, nossas consultoras têm mais tempo para tratar elas com carinho e mostrar o melhor produto para ela. Então, eu acho que a maior mudança foi essa, o ganho de tempo para tratar melhor nossas clientes. Eu acho que esse é o ganho da IA, né? Deixar a gente focado em fazer aquilo que é importante e a IA faz aquilo que é repetitivo. Mas tem até uma pergunta diferente, a gente falou isso nos bastidores, mas nem está aqui no nosso material.
é que a IA, para ela ter realmente esse comportamento, esse atendimento, ter o tom de voz da marca, e ela está direcionada realmente para fazer uma jornada uau para o cliente, ela tem que ser treinada, ela tem que ser capacitada. E é ninguém melhor que o próprio cliente para fazer isso. Eu queria que você contasse um pouco, porque muita gente entende que é milagre, eu vou pôr IA e ela vai performar muitíssimo bem no momento zero. Não é assim, é uma construção. Se na Liz vocês dedicaram uma pessoa, uma profissional, se vocês levaram o know-how de uma das, não sei, da melhor vendedora para trazer essa informação, como que foi esse processo? Eu acho que é um processo contínuo. A gente tem a coordenadora de saque aqui, que pode falar até melhor que eu, mas ela ensina a IA todo dia, tá ali do lado, analisa tudo, vê se ela alucinou alguma coisa, direciona, vai orientando a própria IA para ela ir cada vez mais falar a coisa certa. Então, realmente, não dá só ligar e deixar. Realmente tem que ir ensinando, mostrando e orientando. E cada vez mais ela vem, né, que a gente chama de alucinando, cada vez alucinando menos e ajudando mais. Acho que pegando a carona que a Mari está aqui, com a Troca E-Commerce, eu acho que, falando de IA, essa integração é muito relevante, porque você traz a informação. Que eu acho que é um ponto crítico, né, de alguém que quer saber o status do pedido, quer entender em que pé que tá esperando o dinheiro ser devolvido. A gente fica ansioso, a gente compra um negócio, já fica lá, quando que o dinheiro devolveu? Já posso comprar outra coisa, já tenho o meu cupom, tem todo um processo que a gente fica preocupada. E com a integração isso foi resolvido. Como que você enxerga um mercado? Porque antes toda a demanda ia para o teu site, para fazer essas consultas. Você entende que isso é algo que vai ter muitos clientes. A gente está tentando buscar cada vez mais clientes levando a integração para a jornada conversacional no WhatsApp. Mas como que você vê esse mercado? Eu acredito que esse case da Liz é o melhor exemplo do que a gente vê para o pós-venda, principalmente de moda. E é como tu falou, o consumidor ele é muito ansioso, nós somos ansiosos. Mal postou o produto, tá, mas vocês vão me ressarcir quando? E o Vale Compras, e o meu novo pedido, quando é que vocês vão mandar? Eu ainda não recebi nenhuma atualização. Porque o consumidor ele não tem ideia que é toda uma operação, que precisa receber o produto, que precisa analisar. Então, mas a operação tem que ter a mentalidade que a mentalidade do consumidor não vai mudar, até porque ele não tem por que mudar essa mentalidade de compreender a marca. É a marca que tem que ganhar escala e conseguir atender essas arestas ali, né? Então, para a gente fez muito sentido essa parceria. Esse case também a gente ficou muito feliz de novo, que é realmente um case muito bacana. Porque os resultados da Liz, eu acredito que não foram somente porque o IA respondia dúvidas, porque é igual vocês comentaram, acabaram de falar, né? Ela pode responder qualquer coisa. Ela pode tirar o status da solicitação de qualquer lugar. Então, pode ter respostas genéricas também. Então, não foi somente a IA respondendo dúvidas, não foi somente a Troca E-Commerce automatizando o processo, não foi somente a Troca E-Commerce estruturando a operação. Foram realmente duas tecnologias, duas inteligências, trabalhando juntas para tornar o pós-venda mais fluido. Claro, também dar o mérito à Liz, que teve uma mentalidade, enquanto empresa, de que precisava ganhar escala. É igual a Yalina acabou de comentar. Existem casos que demandam de atenção realmente do atendimento humano, que o consumidor precisa de uma atenção, que ele precisa de um caso analisado. E a Troca E-Commerce também entende isso, porque a gente, inclusive, tem dentro da nossa operação, a gente costuma dizer que 90% do processo pode ser automatizado pela marca. Esses 10% são os 10% dos clientes que precisam de atenção. Então, o que a gente vê inteligências unidas, pensando ali integradas de uma forma fluida também, que é muito importante. E através de uma operação que tem essa maturidade para entender, ter clareza do que quer resolver, eu acredito que tem uma perspectiva muito positiva, sabe, para esse mercado. Sim, então, eu penso dessa forma também. Ia, pegando uma carona no que a gente está falando, que a IA está automatizando 60% da tua demanda, então está transbordando 40%, eu queria saber como que foi a receptividade do time. Porque sempre tem uma preocupação, e é uma pauta muito, que acho que todo mundo se preocupa todo dia, né? Cara, será que eu vou perder meu trabalho com a IA? Como que vai ser? E a gente tem um pouco na OmniChat essa experiência, quando a gente coloca a IA, você tem sempre uma restrição do time. Mas se você for pôr uma IA, ela vai vender e eu? Mas ela vai responder tudo para o cliente e eu? Você sofreu isso, analisa ou não? Isso foi um processo tranquilo? Eu acho que foi bem tranquilo. Até vou usar uma frase da Cris, né, coordenadora de e-commerce, na última Black Friday, que ela falou que a IA salvou a gente.
Porque, né, é um momento que a gente triplica os atendimentos, as vendas, com o mesmo número de funcionários. Então, sem a IA nesse momento, a gente provavelmente teria colapsado, assim, e a gente conseguiu manter o NPS, tudo certo, graças a 58% dos atendimentos serem respondidos pela IA. Então, eu acho que a gente enxergou a Liz, enxergou como realmente uma ajuda, e não como um obstáculo, assim, um problema. Não, é isso. Isso é, nossa, ouvir isso que a Black salvou é uma coisa que enche a gente de orgulho. Eu ouvi bastante isso hoje, até quem puder entrar nas redes sociais da Omnichat, teve um cliente que veio aqui, que também com um depoimento parecido, de que a Omnichat salvou ele na Black Friday, porque ele conseguiu atender a demanda que ele jamais conseguiria atender se ele não tivesse automatizado o processo, se ele não tivesse colocado IA. Então, queria também fazer uma pergunta para vocês, até para vocês, o que vocês dão de sugestão, até para quem está na plateia, que tem hoje um saque enxuto, que tem um volume aí de pós-venda, que não para de crescer. E o que vocês recomendam para essa pessoa que vive esse problema hoje que vocês viviam? Vai até parecer meio clichê, mas bons fornecedores, bons parceiros. A gente conseguiu enxergar que com a Vtex, né, a Troc e a Omni integradas, ajudou muito a gente. Mesmo com, né, poucos funcionários e tal, quando a gente conseguiu parceiros que realmente vieram para somar e ajudar, a gente viu como faz a diferença. Então, se é uma dica, é realmente procurar um parceiro que funcione para você e para o seu negócio. Isso, com certeza, vai ajudar muito a escalar. E Mari? Ou seja, finalizando aqui, pessoal, é bater papo comigo, bater papo com a Vivi, é isso, tá? A sugestão que a gente sempre passa, até para as marcas que estão começando ou que já têm um pós-venda estruturado, tem muito processo que pode ser automatizado. Muita marca, às vezes, muita operação às vezes quer, não, mas eu preciso analisar. Não, gente, pelo menos 80% a 90% tu consegue automatizar os teus processos de pós-venda. Então, pensar em automatizações, simplificar processos, reduzir o tempo ali do teu time, em analisar casos que não precisam de análise, porque, por exemplo, dentro dos 7 dias o consumidor ele vai devolver, não tem por que tu analisar. Agora, quando a gente fala de um defeito, de uma cor diferente do esperado, poxa, pedi um tamanho, chegou outro, provei era outro, que é o caso que eu acredito que a Liz lida muito com isso. Então, a ideia é que o e-commerce ele possa crescer sem que ele esteja limitado, porque o saque está enxuto. E automatizar, ter um fornecedor que ajude, um parceiro que ajude nisso, a ideia que a gente tem é que vocês não precisem aumentar uma operação. Não é nada disso. E nem diminuir, né? Sair demitindo as pessoas, nada disso. Mas alocar esses recursos onde realmente precisa estar alocado. É pegar um operador, sentar com o consumidor, tá, vamos resolver. O que aconteceu aqui nesse caso? Então, o conselho, a dica seria automatizar processos, entender que dar autonomia para o consumidor é positivo, ter toda uma gestão automatizada, centralizada também, até mesmo com relação ao atendimento é muito positivo. E, claro, né, Troc Commerce e Omnichat, eu não poderia deixar de comentar. Mas, brincadeiras à parte, até mesmo para e-commerces que apenas batem um papo com a Troc Commerce, a gente sempre recomenda automatizar processos, porque tem realmente oportunidade. É sentar e entender onde a automação ela faz sentido, centralizar os atendimentos e trabalhar também com essas automações, até mesmo de respostas no WhatsApp, com uma IA, enfim. É isso. E é um trabalho contínuo, né? Porque hoje está em 58% em média os casos da Liz, a IA consegue responder tudo, mas tem aí uma parte que não consegue. E a IA é isso, ela vai estar sempre em desenvolvimento, sempre se aperfeiçoando. Inclusive na Omnichat a gente tem uma IA que analisa a IA, porque a gente começa a identificar o que mais eu posso automatizar, o que mais eu posso melhorar. E aí até chegar nesse residual de 10%, que é o que você fala assim, tá, esse aqui eu vou ter que atender, esse aqui é um caso super complexo, que vai exigir um atendimento humano, principalmente a Liz, que é uma moda feminina, que vende roupa íntima, tem todo um trato diferenciado, então vai ter esse percentual. Tem alguma meta, aí, Aline, que você quer chegar? Hoje você está em 58%, você fala assim, tá, quero fechar esse ano em quanto? Você tem alguma estimativa? Eu acho que é muito difícil pensar numa meta assim. Eu acho que quanto mais, melhor, até para a gente realmente conseguir dar mais atenção para quem precisa
Mas, né, vou aproveitar os números e chegar nesses 90%, né? Só ter esses 10 que realmente vão precisar de ajuda. 90 é desafiador. Mas que bom também, mas pensar aí, que... né? Foi lançado o desafio pra Foi gente. lançado o desafio. E esse desafio está com a gente, né? Está com a gente analisar quais são as conversas, e a IA viabiliza isso, a plataforma viabiliza isso. Quais são as conversas que a gente não conseguiu dar uma resposta automatizada? Tá, por quê? O que dá para melhorar? O que dá para avançar? Então, acho que esse é um pouco o nosso trabalho em conjunto. Quem é que é cliente Liz? Já comprou alguma coisa na Liz? Quase todo mundo, imagina a mulher, eu, inclusive. Então, para mim, eu nunca testei o fluxo de troca, eu nunca precisei trocar. Ah, que bom. Eu nunca precisei trocar, vou cavar aqui uma troca para testar. Mas eu tive uma experiência ruim, que eu estava compartilhando um pouco antes de começar esse talk, que eu fiz uma compra numa loja grande, e eu precisei fazer a troca. Quando eu entrei no canal para fazer a troca, primeiro que no WhatsApp não me dava opção de troca, me direcionava para o site. Quando eu entrava no site, eu clicava num link que me mandava para uma plataforma. E aí na plataforma eu não tinha a opção de devolver, só tinha a opção de gerar um vale, e toda a troca era tudo por e-mail. Só que então eu tinha que ir no e-mail buscar todas as informações, códigos, um monte de código, e aí você vai lá, só que eu compro muito dessa loja, então veio um monte de e-mail, eu falei, gente, agora, até eu achar um negócio simples, eu só queria trocar um suéter que eu comprei médio, G, muito simples. Falei para ela, olha que experiência não ruim. É a Trocommerce, tá, pessoal? Não é a Trocommerce dessa loja, não é. Não é. Falei o nome da loja para ela. Ela falou, essa não é Trocommerce. Eu falei, não, ainda bem, que já imagina, eu tô contando o caso para ela falar, é meu cliente. Eu já ia assinar o saco da loja. Olha, eu tô com uma pessoa aqui, com a situação, mas não é a Trocommerce. E o fato também de só ter o canal e-mail, porque uma coisa que eu queria era ser notificada que o dinheiro já caiu. Aí eu tenho que sempre ficar preocupada com todo o processo. Então, o que eu também tiro de aprendizado do nosso case é que às vezes eu percebo todo mundo muito preocupado só com a venda. Não, vendi, fiz minha parte, e não com o pós-venda. Só que quando você tem um pós-venda, como na Liz, você consegue fazer pelo WhatsApp, de forma simples, tranquila, você recompra. Eu agora estou com esse case dessa loja, que é uma loja que eu compro muito, mas me dificultou muito o processo. Aí você já repensa, vou comprar nessa loja? Então, não sei a opinião de vocês sobre isso, mas eu acho que existe hoje no caso de vocês, acho que não, né? Mas uma intensidade maior quando você define os processos para vender, que nem sempre eles estão no pós-venda. Eu acho que cada vez está mais caro a aquisição de novos clientes, né? Então, pensando em reter quem já comprou, saber cuidar, saber tratar bem, eu acho que vale muito, porque uma recompra é muito melhor do que, né, óbvio que é de todo mundo que é clientes novos, mas a recompra mostra o quanto o seu produto é bom, né? E não só o produto, como o serviço também. Então, ter esse pós-venda sempre foi algo muito importante para a Liz. A gente cuida com muito carinho e cada vez sempre aprimorando e tentando melhorar realmente não só o vender, mas também se ela tiver um problema ou se ela precisar de alguma ajuda, a gente tratar da melhor forma possível aquele caso. Para mim, fidelizar sempre vai ser muito mais em custo assim, do que tu conquistar um cliente novo. Fato. Tanto que eu comentei no início que a troca de devolução é um momento muito sensível. Qualquer deslize que a marca tem, ela perde o cliente. Porque é o momento que o cliente está com um problema, ele quer resolver. Se tu não conquistar, se tu não fidelizar, se tu não passar segurança para aquele consumidor, ele não compra mais. Porque ele vai olhar e vai pensar assim, poxa, eu estou com tanta dor de cabeça com essa marca que eu não quero comprar de novo, porque se eu precisar trocar ou devolver, com a dor de cabeça que eu vou ter, gigantesca. É tanto que com o e-commerce, na nossa perspectiva também da Trocommerce, hoje o e-commerce, acho que desde a pandemia, mais ou menos, né, as pessoas começaram a ter o hábito de comprar online. Elas devem pensar se precisarem trocar ou devolver. É fato. Então, o consumidor sempre vai pensar, tá, se eu precisar de trocar ou devolver, o que é que eu vou precisar fazer? Será que eu vou precisar passar todo o processo que a Vivi comentou? Ou não? Vai ser mais tranquilo. Então, é uma forma, é um momento da marca fidelizar o consumidor, transmitir segurança e saber que o consumidor ele não vai ter uma complicação para fazer essa solicitação e nem acompanhar. Porque a gente volta ao ponto. Tá, postei o produto, quando é que vocês vão me ressarcir? E o vale, vocês vão me pagar quando? Então, a troca e a devolução é um momento mais sensível do pós-venda, mas é um momento que mais pode fidelizar. E aí a operação tem toda a estrutura para isso, né, de automações, integrações, enfim,
mas vale muito a pena investir no pós-venda, que antes era visto como o vilão, né? Trocas e devoluções são um vilão, mas, enfim, é outra coisa também que a gente fala. Venda subiu, troca e devolução vai subir também. E que bom, o cliente está voltando. O problema é quando não tem, que aí o cliente não volta nunca mais. Então, Não, perfeito. E para a gente é um grande orgulho da Omnichat ter um case de pós-venda, porque a maior parte dos nossos cases são de venda. Então, ter um case de pós-venda e com a Liz enche a gente de orgulho e principalmente saber o quanto vocês estão preparados para Black Friday. Porque hoje vocês têm uma IA que segura ali 60% do volume, obviamente naquele período vai triplicar, quadruplicar as vendas e você está segura. Você sabe que você vai conseguir atender o consumidor, então isso também deixa a gente super tranquila. Queria aproveitar agora até para abrir para perguntas, que alguém quiser uma dúvida sobre esse case, trocar alguma informação. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Meu nome é o Emerson. A gente tem um e-commerce de óculos, Óticas Paris, lá de Vitória, Espírito Santo. Hoje nós somos clientes da Troca e-commerce, mudou completamente a nossa vida. Olha lá, aí, tá? gente. Digo mesmo, custo-benefício muito bom e oferece um atendimento muito bom também, parabéns. Mas a minha pergunta é, esse processo de troca, gerando o código o voucher do cliente na Vtex, ele consegue finalizar a jornada de compra direto no WhatsApp? Ele consegue a IA consegue usar o crédito do cliente para finalizar aquela compra junto com a Omnichat? Vocês sabem me responder? Não entendi a pergunta, você entendeu? Me ajuda. Depois que o consumidor ele recebe o código de voucher, porque a Trocommerce ela consegue fazer a troca por produto, o vale compras ou o estorno. E aí nesse fluxo que ele comentou, seria o vale compras, se o consumidor dentro da própria IA ele poderia fazer um novo pedido utilizando esse utilizando vale. o voucher. Isso aí. Você poderia seguir comprando uma outra coisa usando o vale. Usando o voucher. Isso tudo vai depender de como que você parametriza a sua IA. Você Entendi. pode ter uma IA que vende e que faz pós-venda. Então, ela está toda integrada no mesmo canal. Perfeito. É uma decisão do cliente. Obrigado. Imagina. Tá me ouvindo, né? Estamos. Bem, nós também somos clientes da Troca e-commerce. Ai, E que agora bom. um prazer entender ali, que eu vou comprar agora na Liz também. Mas me conta um pouquinho de como funciona o primeiro atendimento da troca. Se a IA própria abre a troca para cliente, como que é esse processo até ela receber o primeiro e-mail com um código de postagem, por exemplo. Nesse momento, ela não abre automático, mas no WhatsApp ela vai recebendo toda uma orientação como se fosse uma pessoa falando com ela. Então, quando ela falar que ela quer uma troca de devolução, a IA vai responder com ela, explicando como funciona, já mandando o link para a troca e ainda sugerindo, se você quiser me passar o número do seu pedido, o seu CPF, eu já verifico se você já abriu uma troca, como está o status. Então, ela vai conversando realmente até ela falar, consegui trocar, consegui abrir e tudo mais. É direcionado para o link, mas é uma conversa bem fluida e, pelo que a gente vem acompanhando, os clientes super entendem e abrem tranquilamente. E você acha que seria possível isso acontecer com a Troca e-commerce? Porque seria bem bacana. Olha, eu acredito que a gente pode estudar o projeto, mas a ideia da troca, nós temos mecanismos de segurança também, né? Então, por isso que essa etapa que a IA ela faz de verificar se já existe uma solicitação aberta, é justamente para que o consumidor não abra uma segunda com o saque. Mas hoje a gente entende que um consumidor abrir uma solicitação de troca ou devolução pelo WhatsApp se torna inviável quando a gente pensa na experiência do consumidor. Porque, por exemplo, nas telas da Troca e-commerce, é uma tela interativa, tem todo o visual da marca. Imagina um pedido com 3 itens. Aí ela vai responder, tu tem esses 3 itens, qual você quer trocar? Ele vai responder, tá, mas tu quer trocar ou devolver? Ele vai responder. Imagina tu respondendo várias mensagens. Pode gerar mais uma fricção com o consumidor do que necessariamente uma boa experiência. Então, falando até mesmo, por isso que a gente também nunca foi adiante com esse tipo de projeto, a gente sempre aconselha a marca a pensar na experiência do consumidor. Porque, por exemplo, uma coisa é ele perguntar para a IA, estou com um pedido, e aí a responder, você já tem uma solicitação em aberto, consumidor ansioso, você já tem uma solicitação aberta, está em análise, que aí a Liz, por exemplo, está analisando. Mas para ele abrir uma solicitação, eu acredito que cria muita fricção na experiência dele, sabe? Mas acho que, só para complementar, mas acho que é muito do cenário que é hoje. Tudo evolui.
tem coisas que a gente também achava que não eram possíveis de ser feitas e já estão sendo possíveis de ser feitas. Então, acho que tudo é uma questão de começar e ir evoluindo. Então, eu acredito que pode chegar nesse caminho, sim. Boa tarde, parabéns a todos aí, né? Somos também cliente da Troca e da Omni, né? E muito legal também saber do case da Liz. E puxando o gancho da ansiedade, né? E já trazendo talvez como uma ideia, né? Nessa questão da devolução, a gente ainda sente muita falta de um acompanhamento da devolução. Porque a gente tem todo o pós-venda redondinho até o momento da devolução, tá aqui teu código de postagem, mas quando o cliente posta, até realmente vir, né, vem pelos correios, então demora um pouquinho, né? Então, até esse caminho, assim, seria muito interessante também sanar um pouco dessa ansiedade, né? Então, já que a Troca e a Omni já tem uma conversa muito fluida aí, Sim. seria legal tivesse jornadas que realmente mantivesse essa atualização mais frequente. A gente sabe que às vezes tem limitação, dependendo da plataforma, no nosso caso é VTEX, Sim. lê só alguns status, Exato. né? Resumidos. Resumidinhos, né? Mas seria muito legal também puxar essa etapa, porque realmente a devolução, ela gera uma ansiedade gigante, né? Então seria uma coisa que, pelo menos falando um pouco da nossa marca, eu acho que seria uma dor que também seria bacana olhar para isso em algum momento, né? Perfeito. Não sei também como que é para a Liz, né? Como que vocês lidam nessa questão, né? Mas para nós, pelo menos hoje né? Assim. Quer responder, Mário? Eu acho que realmente quanto mais informação a gente passa para o cliente é melhor. E aí eu acho que entra muito a IA no nosso caso, né? Porque é isso, quando a cliente está ansiosa, ela pergunta, e aí a própria IA responde e nem respinga no saque. Tendo um fluxo pode ser que funcione, mas agora, para a gente, a IA ainda, ela respondendo já é alguma coisa, já acalma o coração da cliente, porque ela vai ser respondida de alguma forma. E eu acredito também que tenha, claro, a IA respondendo dúvidas, porque, gente, mandar uma mensagem no WhatsApp e ser respondida é o melhor dos mundos, do que tu mandar um e-mail, tu ir na rede social da marca. Às vezes, tem consumidor que descobre a rede social pessoal das pessoas. É uma situação. Mas acontece, já aconteceu. Então, inclusive, já aconteceu, a gente estava compartilhando de um consumidor conectar com a Troca E-Commerce, achando que era a marca, para a gente, em reunião, resolver o problema dele. A gente passa por algumas situações, mas enfim, eu acredito que vocês poderiam alimentar o consumidor com essas informações como a Liz faz, e também existem possibilidades de automações para antecipação. Então, por exemplo, o consumidor postou o produto, por que não dar o vale compras para ele? Por que não automatizar isso? Porque quando ele mandar uma mensagem perguntando no WhatsApp, a resposta vai ser: o seu vale já está disponível, porque ele postou o produto. Então, é possível também automatizar processos. E aí, um gancho importante nós temos um antifraude nativo da Troca E-Commerce que consegue ter barreiras para que a marca não sofra. O consumidor ele segue a vida dele fazendo solicitações, mas a Troca E-Commerce consegue guardar a operação. Então, vocês poderiam trabalhar com antecipação, né, com essa automação desse ponto de vista, e uma vez perguntando no WhatsApp, a resposta, o consumidor já ia ver: opa, meu vale já está e eu não sabia. Então, como a Yaline comentou, nem respingaria no saque, porque você já anteciparia também essa parte, sabe? Alguém mais? Então é isso, gente. Queria agradecer a participação de todo mundo. Muito bom trocar esse case com a Liz. Obrigada, meninas, também pela participação.